Ei Tumblr, tudo bem? Hoje eu quero falar com você, cheerleader. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece todos os elementos do nível 1 de tumbling? Tem certeza? Todos os elementos? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Quais são todos os elementos do nível 1 de tumbling dentro do cheerleading e por que é importante treinar o nível 1? Vamos lá? Ei Tumblr, meu nome é Mônica Queiroz e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Vamos trazer um pouquinho sobre os níveis do cheerleading para que vocês entendam quais são os elementos de cada um deles e qual a sua importância dentro da progressão de aprendizagem. O cheerleading começou aqui no Brasil há um pouco mais de 10 anos atrás e no primeiro momento ele não tinha níveis divididos no Brasil. Os times competiam entre si sem níveis divididos, porque tinham poucas equipes. Mas o cheerleading foi crescendo, se desenvolvendo e depois de alguns anos começou a surgir a divisão de níveis no Brasil, tá? E essa divisão de níveis ela vale para tudo, para todos os elementos do cheerleading, como vocês já estão mais familiarizados com esse assunto, tá? Então a gente tem elementos de nível 1 dentro dos jumps, dos estantes, baskets e assim por diante, pirâmides, e tumbling não seria diferente, tá? Porém, o que acontece? Quando aconteceu a divisão de níveis aqui no nosso país, a grande maioria dos times estabeleceu que seria nível 2 ou outros níveis acima. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Fora do Brasil, né, que existe essa cultura mais forte do cheerleading, né, nos Estados Unidos, Canadá, Chile, as pessoas começam a praticar cheerleading quando criança, né? As pessoas entram bem pequenininhas no cheerleading, lá é uma cultura muito forte, como aqui é a do futebol, o menino ou a menina já vai logo para escolinha de futebol, lá fora é o cheerleading, né? Então as crianças entram muito novas no cheerleading, 3, 4, 5 anos de idade já estão no cheerleading, e nessa idade é quando elas desenvolvem o nível 1. Quando você assiste vídeos estrangeiros, né, vídeos de pessoas de fora do país, né, de fora do Brasil, você dificilmente vai encontrar adultos fazendo nível 1, porque lá esse nível é comumente praticado pelas crianças. As crianças entram no nível 1 e elas vão crescendo no nível 2. Quando elas chegam na adolescência, elas já estão treinando no nível 3, nível 4 e assim por diante. Como aqui no Brasil as coisas são um pouquinho diferentes, normalmente as pessoas entram no cheerleading na idade universitária, né, que seriam ali com 17, 18 anos mais ou menos, né? Quando estão na faculdade as pessoas entram no cheerleading já como adultos formados, e como a gente se assemelha, né, a gente se inspira nos vídeos que a gente assiste de fora do Brasil, aconteceu essa situação. Os times quiseram, né, se classificar como nível 2 ou outros níveis acima, e pouquíssimos times assumiram como sendo nível 1, né, que seria aconselhável para que a gente tivesse esse desenvolvimento do esporte de uma forma progressiva. Então aconteceu essa história do nosso cheerleading aqui no Brasil. Por enquanto a gente ainda não tem um cheerleading muito forte no âmbito escolar, mas existem vários treinadores trabalhando para que isso mude e cada vez mais a gente tenha crianças praticando o esporte no país. Porém, hoje a grande maioria das pessoas começa no cheerleading quando entra na faculdade, como foi o meu caso também. Então já entra num time nível 2, muitas vezes, né? No mínimo nível 2, a maioria dos times universitários é nível 2. E aí qual é o problema disso? Onde fica o nível 1? Não precisa dele? Será que não precisa mesmo? Qual que é a importância dele? Ele é dispensável? Mas a gente não praticou ele quando criança. E agora? Como a gente vai fazer? A gente vai se preparar para uma competição nível 2, mas vai treinar o nível 1? Como é que fica isso? Principalmente no âmbito do tumbling, que é o que a gente fala aqui na página, tá bom, gente? Então a gente vai abordar esse assunto hoje e eu tô explicando pra vocês como tudo isso aconteceu aqui no Brasil. Certo, Mônica, entendi. Então a maioria dos times universitários é nível 2. E qual é o elemento esperado em nível 2? Flick, né? O elemento mais desejado do cheerleading, né? O elemento de entrada do tumbling, vamos dizer assim, na visão das pessoas. Mas então o que é nível 1? É só estrela? Rolamento estrela? Certeza? Vamos falar disso hoje então. Eu vou falar para vocês quais são todos os elementos e vocês vão conseguir acompanhar com os vídeos também que a gente fez para que vocês consigam saber o nome do exercício e também visualizar como é a execução dele, tá bom? Então, o primeiro elemento, nível 1,
em termos de regulamento, tá bom, gente? Claro que existem outros elementos que a gente trabalha como forma de educativo, de preparação do corpo para esses elementos do regulamento do cheerleading, tá bom? Então, primeiro elemento do regulamento são os rolamentos, tá? Rolamento para frente, rolamento para trás. Lembrando que esses rolamentos, tanto para frente quanto para trás, ele possui variações. Rolamento para frente a gente tem o grupado, né, que a gente finaliza com os pés juntos, joelho flexionado. Então, rolamento para frente grupado, rolamento para frente afastado, com as pernas, a finalização afastada, e o carpado, que é as pernas estendidas e unidas. E o rolamento para trás é a mesma coisa, grupado, afastado e carpado, tá? Segundo elemento, parada de mãos, certo? E a parada de mão também pode ter outros desdobramentos, como por exemplo, parada de mãos, rolamento, né? Parada rola, parada de mãos, rolamento para frente, e o contrário, inicia um rolamento para trás e passa pela parada de mão, né? Então, rolamento de trás a parada, também conhecido como oitava parada, né? Dentro da ginástica e por muitas pessoas do cheer também. Pontes, tá? Nós aqui na página chamamos de pontes, que são as reversões, as inversões para frente ou para trás, tá? Nós chamamos de reversão quando tem repulsão, tá bom? Então, enfim, pontes para frente e pontes para trás. Estrela, estrelinha famosa, né? Aquele elemento que muitas pessoas aprendem quando criança e depois vão desenterrar, né? Reaprender esse exercício na idade adulta. Estrela, rodante. Rodante é o único exercício do nível 1, né? O único elemento do nível 1 de tumbling, que é uma exceção para aquilo que eu falei sobre fase de voo. Ele pode ter fase de voo, tá? Os outros não pode ter nem reversões, nem estrelas e nem um rolamento também. Não pode fazer aquele rolamento com um pulinho que a gente chama de mergulho ou peixe. Não pode acontecer no nível 1, é um movimento ilegal, tá? Então, rodante é o único que pode ter fase de voo, né? Que a fase de voo é aquela repulsão que a gente faz com a mão para finalizar o rodante na curveta, né? Quando o seu pé chega no chão, a mão já está lá em cima. Então, rodante e algumas combinações, como estrela ponte, né? Então, eu posso fazer estrela ponte para trás, eu posso fazer ponte para frente e ligar com uma estrela ou com um rodante. Eu posso fazer estrela, meia volta, ponte para frente. E aí vai da criatividade dos atletas e dos treinadores, dos coaches, para criar todas as combinações possíveis com todos esses elementos do nível 1. E são muitos elementos, tá, gente? Não se enganem, dá para criar muita coisa com esses elementos. A coisa mais linda que tem é assistir os vídeos dos times nível 1, super bem estruturados, todo mundo muito sincronizado, parecem robôs, assim, máquinas, sabe? De fazer os exercícios perfeitamente executados e sincronizados, né? Se tem uma coisa que é muito bonita no cheerleading e no tumbling, é a sincronia. Então, gente, a criatividade não tem fim. Você pode fazer sequência de pontos para frente, sequência de pontos para trás, rolamento levanta ponte, por exemplo, você pode fazer ponte para frente, estrela, ponte para trás, entra na parada de mão, desce a parada de mão fazendo algum elemento para trás, como a ponte, né? Então, assim, gente, é realmente usar a criatividade e explorar todas as combinações que são possíveis com esses elementos do nível 1, e são muitos elementos, não se enganem, tá bom? Aqui no Brasil, como eu citei anteriormente, a maioria dos times universitários são nível 2, então as pessoas normalmente entram no cheerleading pelo nível 2 e começam a treinar, flick, 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 rodante, flick, mas o nível 1 nunca existiu no treino de tumbling muitas vezes, ou até existe, mas passa-se muito rápido pelos elementos. Não existe um trabalho forte desses elementos que são a base do cheerleading, né? Então, isso acaba sendo muito prejudicial para os atletas e para os times por consequência em vários aspectos, tá bom? Quando a gente não treina os elementos do nível 1, qual é a chance do nosso corpo estar preparado, do nosso corpo ter repertório motor suficiente para fazer os elementos do próximo nível, né? O que acontece, gente? Esse regulamento do cheerleading,
ele é um regulamento de segurança. Ele existe para garantir a segurança dos atletas, dos cheerleaders. Então, essa progressão de níveis existe por um motivo. É a progressão ideal que seria para um cheerleader seguir, para um atleta seguir quando ele entra na modalidade, tá? Como se fosse uma escada. O ideal é que você siga degrau a degrau, crescendo, para que o seu corpo receba esse estímulo e comece a entender ele gradativamente. São movimentos complexos que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia, né? A menos que você venha de uma outra modalidade já acrobática, se você vai desenvolver o tumbling do zero, o recomendado é sempre você seguir a progressão. Ah, mas eu estou num time nível 2. Tudo bem, tudo no seu tempo. Você vai chegar nos elementos do nível 2. E eu te garanto que você vai chegar nos elementos do nível 2 mais rápido e com mais segurança se você respeitar a progressão de treinar primeiro os elementos do nível 1. Muitas vezes acontece de os atletas entrarem no time e já começarem rodante, flick, tentando, né? Só que isso é uma sobrecarga muito grande de treino, de impacto para uma pessoa que acabou de chegar na modalidade, só porque ela entrou num time nível 2. Mas o corpo dela não está preparado para isso, ela não está preparada para isso, ela não tem esse repertório motor, o corpo dela não sabe o que fazer no ar, não sabe como se posicionar, como ficar firme, como ele fica na posição invertido, o corpo não está acostumado a todos esses estímulos. Então, duas chances, duas possibilidades. Ou essa pessoa vai desenvolver um bloqueio mental, né, um mental block, uma aversão ao treino de tumbling, ou ela vai se lesionar, tá? Porque além da questão do nosso corpo estar preparado no sentido neurológico, né, no sentido de entender os movimentos acrobáticos que ele vai fazer no ar, as rotações que vão acontecer, tem a questão física mesmo, né? Se o corpo está preparado para aquela quantidade de impacto, o preparo físico, a carga de treino, isso também tem que respeitar uma progressão, tá? Então, se essa pessoa entra direto do zero, vamos dizer assim, se ela entra do sedentarismo, porque a gente sabe como é a rotina de vestibular, de faculdade aqui no país, se a pessoa entra nessa situação e entra direto num time que vai ter uma sobrecarga muito alta de treinamento, de impacto, sem que isso tenha acontecido de uma forma gradativa e progressiva, muitas e muitas chances de essa pessoa desenvolver lesões, né? Ou se machucar ou começar a sentir dores, que nada mais são do que avisos de que algo está errado. Qual foi a ideia do vídeo de hoje? Hoje eu quis trazer para vocês uma reflexão sobre tudo isso, sobre o nível 1 de tumbling no Brasil, né? Como ele acontece e quais os impactos disso nos atletas e no treinamento, e uma reflexão mesmo, né? Eu sei que os elementos mais desejados são os elementos do nível 2, do nível 3 e outros níveis acima, como flick, mortal, piruetas. Esses são os elementos mais desejados. Só que as pessoas, os atletas, enfim, treinadores, muitas vezes sem querer, por questões competitivas, de calendário, etc., tentam burlar essa progressão, fugir dela, né? Acabam desrespeitando mesmo essa progressão e tentam encontrar atalhos para chegar mais rápido nesses elementos desejados. Só que é como se ficassem lacunas dentro do seu processo de desenvolvimento. E essas lacunas vão fazendo falta, até que em algum determinado momento acontece a lesão, acontece o mental block, ou tem uma terceira possibilidade também. Às vezes o atleta, né, por insistência, dedicação, até consegue realizar os movimentos desejados, como o flick mortal, porém com uma linha muito suja, né? E o que eu quero dizer com uma linha muito suja? Uma execução ruim, né? Um joelho flexionado, um quadril invertendo, uma técnica que não está apurada, que não foi feita da forma certa, dessa progressão que tem que acontecer, toda essa preparação corporal que o nível 1 traz. E aí o que acontece? O atleta vai estagnar. Digamos que ele faça flick, faça mortal ali com sorte, mas não com uma técnica muito boa, mortal grupado.
dificilmente esse atleta vai conseguir chegar num tempo, né? Tempo é o flick sem as mãos. Ele não vai conseguir chegar num mortal estendido, bem executado, tranquilo, alto, chegando com tranquilidade. Não vai conseguir chegar na pirueta. Então, acaba que não compensa, né? Esses atalhos, eles não compensam porque o destino nunca é um bom destino. E o atleta tem que fazer o quê? Voltar. Ele tem que voltar, ele já sabe fazer os elementos avançados, ele vai ter que voltar para os básicos para corrigir e tirar os vícios que ele desenvolveu ao longo desse processo de aprendizagem dele, que poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido de uma forma mais lenta, gradativa, respeitosa, de acordo com essas progressões e com os níveis. O regulamento está aí para nos auxiliar nisso, tá? E esses são todos os elementos do nível 1. E fica a reflexão para vocês, né? Será que vocês têm mesmo tumbling nível 1? Será que realmente eu preciso treinar flick? Mas meu nível 1 tá bom? Entende? Será que é perda de tempo eu treinar os elementos do nível 1? Ou eu treinar os elementos do nível 1 vai me deixar mais perto do meu flick, né? Do meu mortal? Será? Então, essa é a minha reflexão de hoje. Espero ter contribuído com vocês um pouco nesse processo, essas reflexões, essas questões que eu trouxe para vocês. Se vocês quiserem, compartilhem com a gente, vamos conversar sobre isso, desenvolver esse tema. O que vocês acham sobre tudo isso que eu falei? Faz sentido para vocês ou vocês acham que é desnecessário? Vamos na raça mesmo. Vamos conversar sobre isso. Comenta aqui o que você acha sobre esse assunto, como está o seu processo de nível 1, vamos falar mais sobre e é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, segue a gente no Instagram, assina o nosso canal no YouTube, compartilha com os amigos de vocês para que a gente possa ter na temporada de 2021 muito tumbling nas progressões certas, tá? Nível 1, nível 2 e todos os elementos que tem direito. Vamos conquistar todos, porque um dá força para que o próximo venha cada vez melhor. Tá bom, galera? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, já falei isso várias vezes, né? Pula essa parte, gente. Youtuber em treinamento, tá bom, galera? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e bons treinos, hein? Ó, tô de olho nesse nível 1. Bora!